If you're Esse vídeo é recente, né? Basicamente recente. Deixa eu ver aqui. Área de react. Vamos lá, vamos lá. lagging, you can't run from the storm. Mano, To ninguém usa survive and exit chase lag, the velho. victory, you need Bom Ultimamente. dia. O que Vamos ver esse vídeo aqui. A ditadura de Lineage. Uma guerra do MMORPG. você faria se você tivesse que jogar o seu jogo favorito mediante uma ditadura implantada por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 estiveram durante cerca de 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano, então a massacrante Tá, né? dos jogadores aqui eram da Coreia do Sul. Bom, vamos começar então. Isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo 1. Isso aqui... Ah, tá. No mesmo vídeo. Ah, tá. Editado por Shuyo. Beleza, gente. Capítulo 1, então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento. Mas aqui no Brasil, você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais, o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no MMORPG Lineage 2, no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra, na verdade, A guerra pela libertação de Bart, Dividido que é, em que é o servidor, né? dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente assumiram o controle do servidor Bart's através de uma ditadura. Nesse evento, o Bart's Revolutionary Army foi criado, então toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Bart's, exército anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o exército revolucionário de Bart's foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil, sim, Caraca! mano, 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real no caso, né? Porque em tempo de jogo, que seria umas 4 horas por dia, seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, e ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né? Só que de um jogo online. Que isso, mano? Que isso, chat? Que isso? Uma revolução francesa de um jogo online? Eu não conheço. Não conheço esse jogo, não conheço. Eu não sabia desse assunto. Tô vendo agora. Que isso, cara? Que porra é essa, mano? Caralho, os caras fizeram uma ditadura no jogo, velho. Caralho, que porra é essa? Caralho. Calma aí, agora vocês vão aparecer aqui no vídeo, mano. Pode mandar suas mensagens aí. Vambora. Caralho, que doideira, velho. Que porra é essa? Uma escala obviamente bem menor. Enfim, que é aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Isso aqui foi uma burrice do cacete, né? Revolução Francesa foi uma coisa muito burra, né? Ó, o povo se rebelou aqui, tá? Me rebelamos aqui. Vamos assumir tudo. Beleza, assumiu tudo. Deu tudo de errado, o país quebrou, veio Napoleão. Aí ficou bem melhor, né, gente? Bem melhor. Guerra também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesse, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Never ask again. Log in now. Enter MU777 888 and 999. Vamos pro capítulo 2 agora, o começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bart's do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem, e as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor. Caraca, calma aí. Jogadores da Coreia do Sul fizeram uma Coreia do Norte num jogo online? Isso é muito esquisito, hein? Isso é muito contraditório, né, chat?
Não é muito esquisito isso? Vocês não acham, não? Eu acho. Mano, os cara da Coreia do Sul fizeram uma Coreia do Norte num jogo. É isso? Oxi. Por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Esses caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram o controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. E assim que o 2 ficou disponível para ser jogado, a guilda já estava prontificada para poder agir em relação ao maior server do jogo. E assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal, que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores. Então, um clã, ele pode ser composto por várias guildas. Então, sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10% já é uma taxa altíssima. No MMORPG é comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também, mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim, para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo, enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí dessa forma a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica a sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento foi criada a guilda Red Revolution, ou Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano e eles estão... Então, deixa eu ver se eu entendi. A guerra começou com um aumento de imposto que fez todo mundo ficar puto e começar a ir pra cima das autoridades da época. Era meio que um Brasil 2013, né? Quando aumentaram o valor do ônibus, né? Foi tipo isso. Sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá para 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático. E esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido, que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho, a partir de um programa terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando dos bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. E aí eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse mesmo clã aí da Revolução Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo, e a área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz. Cara, o jogo comprou essa ideia mesmo dessa parada que aconteceu? Que doido. Lá vem o tubarão pegar o cara. Ixi. E agora o capítulo 3, a primeira guerra da libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante, porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK e tiveram muita sorte na batalha, porque eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né? Membros de elite, mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran, que foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo, e como símbolo, eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto totalmente. E durante todo esse período de ocupação do castelo... Essa Revolução Vermelha aí, bem liberal, né? Diminuindo impostos. Tá estranho isso aqui. Durou 2 semanas, a guilda abriu os portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta, e os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando aí de um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano, então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Caraca, então eles os caras viram lá nunca o interior viram- do castelo de Giran. Os caras não conseguiam ver um pedaço do jogo porque tinha uma ditadura dentro do jogo. Que A doideira, estrutura cara. ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não era quando tava sobre o... Velho, olha isso, mano. Caraca, mano, isso aqui é um show, velho. É um show.
poder da Aliança DK. E aí, dessa forma, essa guilda show revolucionária isso conseguiu aqui. acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa pra 0% e deixando o pessoal entrar ali pra ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas, porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. E mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação no servidor de Barks. Como resultado, vários clãs que se mantinham em neutralidade até então foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o exército revolucionário anti-DK de Barks. À medida que a coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Barks, a Aliança Barks será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Barks, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Caraca, mano, que parada é essa? Mano, o discurso do Senhor dos Anéis, mano, olha isso. Neste exato momento vou criar um personagem no servidor Barks e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança às pessoas. Eu estive lá como membro do Naeboda durante a enorme guerra de libertação do servidor Barks. Mano, o cara tá falando como se fosse o Aragorn, tá ligado? Eu só... Ele tá tipo, caraca. Essa publicação fez bastante sucesso. Nessa época aí era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa precisaram criar os personagens do zero lá no servidor de Barks. Por conta disso, a maioria desses personagens ficaram nos níveis bem baixos, e como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naebokdan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naebokdan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas para Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E para que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança, e aí eles matavam. E depois Olha! eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, eles conseguiram fazer diversas unidades de combate da Aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também com as roupas de newbie algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naebokdan, que era quase impossível distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E por isso foi possível que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naebokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, Cara, isso aqui é o maior roteiro de RPG de todos os tempos, mano. ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um Olha! conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos, mas foi uma grande perda pra Aliança DK de qualquer jeito. Foi mesmo, Esse né? era o Perdeu um dos segundo maior grandes. clã do servidor. Olha! Para efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então. Mas outros dois clãs entraram pra aliança nesse momento para que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então eles liberaram o acesso do castelo, a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar, mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Aquilos, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo o exército anti-DK e a maior parte das estratégias
estratégias ficaram sob controle dele. E então chega o grande dia 17 de julho de 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses dois castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Pra quem não sabe, o cerco seria uma guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha, eu tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem, e aí essa guerra vai ser marcada para um dia, e aí quando chegar esse dia, só os que estão inscritos podem participar. E como que funcionou essa batalha sistemática, que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis. Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças revolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né, que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar a batalha em Oren e somar as forças pra tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir. Só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições, no limite, todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário quanto os Gênesis, se inscreveram para atacar Aden nos últimos minutos, cara, faltando, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E aí, dessa forma, o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden, porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais para eles se inscreverem pra guerra. E aí, nesse momento, já tinham aí 26 clãs registrados para lutar lá em Aden. E assim, a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí, que parecia já estar ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque, a princípio, eles ganhariam no número. Só que eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram para defender Aden eram nada mais, nada menos que o partido de Akyros, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O partido era formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já vistos em Lineage. No início da guerra, o partido de Akyros aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária. Estão ouvindo, gente, o vídeo? Estão ouvindo o vídeo? Se estiverem ouvindo, me falem, tá? Acho que tá. O limite do som tá até um pouco mais alto. Deixa eu dar uma... segundos. E em ouvindo, seguida assim, eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército Estão ouvindo, gente? Acho que estão. Se não estiverem me ouvindo, manda um salve aí, tá? revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a Aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oden, só que eles foram atacados novamente em Aden. E dessa forma o castelo de Oden foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Oden, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar para Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir para um acampamento ali, para uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota, e essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só para resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, para poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar para Aden. E aí no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos, que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam
acabavam deixando a guarda do exército muito aberta, só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo pra trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de avisos explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. Dizem também que teve gente que até chorou nas lan houses da época nesse dia, cara. E esse é basicamente o dia onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o castelo Glúdio também, o castelo Dion e o castelo Reiners pro exército revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí eles apostaram tudo no único castelo que restou, que era o castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%, mas eles também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente pra progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso pra defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também que esse foi o período mais bonito aí durante essa Guerra da Libertação, que é o período mais conhecido, né? Que é o famoso Bem Venceu. Vai rolar Big Black Friday comigo e com Ladeira. Doideira, cara. Todos os cursos online que o Ladeira já doideira. criou, e ainda vai então tá ouvindo, vai? Então, que bom. Agora é a segunda, né? Não pós-Primeira Guerra. Bom, agora vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acrius foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve pra Aliança DK. E depois dessa vitória aí no castelo de Aden, o exército revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clã Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequeno e médio porte que participaram no exército revolucionário e também participou na primeira batalha em Giran, assumiu aí o controle do castelo de Reiners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. E essa frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. A Masmorra do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto para todos, pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse o problema das áreas de caça. Mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral e usuários de baixo escalão do exército de Bartz. E aí, nesse momento, Gênesis, Revolução Vermelha, Revengers meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando... Tipo, igual tem hoje, né? Igual tem hoje. Muito semelhante ao que temos hoje. Ok? Muito semelhante. Ai. no bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por quê? Porque diante da realidade, né, de ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército de Bartz começaram eventualmente controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí a caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acrius, que tinha lido toda a situação aí com precisão, começou a reorganizar o clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né, poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né, ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da Torre da Arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais.
mais. Porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só pra ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles voltaram lá pra cada um pro seu servidor pra jogar o seu joguinho. E aí o Acrius finalmente ordenou que a Aliança DK, que tava escondida aí na Torre da Arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação anti-DK, só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram. Eles se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado dessa divisão, tanto os Gênesis como os Revengers e o exército de Bartz no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK novamente. Depois dessa divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas pra todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. E aí no dia 27 de janeiro de 2005, Caraca, o velho, Acrius tudo declarou isso? uma ordem de extermínio pra massacrar todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário por tempo indeterminado. Naquela Nossa. época, o número de jogadores mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia. E agora já não tinha mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores no geral e os clãs mais pequenos sofreram umas derrotas aí, cara, miseráveis. E aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira guerra da libertação de Bartz, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. É, pô. Pra quem fala Voltou português, a estar a a língua zero. mais fácil de aprender é a língua italiana. Olha só, porta é porta também. Rádio é rádio. Bandeira é bandiera. Casa é casa, igual. Luz é luce. Muito parecido. Mas por que então que tem gente que estuda 1, 2, até 3 anos e não consegue aprender a falar italiano de verdade? Não sei, pô. Nem sei quem faz isso. E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Guerra, os Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Acrius quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Six Bloods. No entanto, a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a Aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-DK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os próprios Six Bloods continuavam com essa cultura aí de controlar campos de caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a aliança de Bartz e o Regimento Neutro juntos eram 3 vezes maior em número, e também tinha os Naibokdan, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o Regimento Neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí, com o tempo, o próprio Regimento Neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente o servidor de Bartz estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle novamente dos campos de caça. Isso é bem irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK depois de ter perdido um monte de castelo aí pra Revolução Vermelha, acabaram se mudando pra outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário, Ah, não mudou nada. É uma guerra que não mudou nada. Voltou a ter guerra de novo. Então não foi uma guerra pra resolver os problemas. Foi uma guerra pra por um objetivo que no final não aconteceu, né? Gente, tá caindo a live lá na Twitch, tá? Sigam para o YouTube. Tá bom? YouTube, a Twitch veio que fica decepcionando a gente, mas o YouTube não tá? Então dá uma olhadinha lá no YouTube, tá bom? Fiquem comigo lá no YouTube.
contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de forma precisa em nenhum momento. E aí depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução, sem nada. Agora é um servidor normal. Pode até ser considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em 0, mas também não tem ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um Isso é jogo demais, normal né? agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade, por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois de tudo isso, né? Em 20 de maio de 2014, a NC Soft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Caraca. Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Akyros, mano, com o próprio Akyros. E de acordo com ele, ele Será? saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Akyros, né, o nickname Akyros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. Ué. E vamos pro 7º capítulo aqui e o Quer dizer, o cara que mais ficou famoso... o cara que mais ficou famoso do jogo em si é o ditador. último, que é o impacto. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale Verdade. ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Pô, que Essa da hora. estrutura de narrativa, onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão, e o protagonista se junta com pessoas comuns aí. Mas isso aí não é inspiração, né? Isso aí de ajudar vários... Esse exemplo não é uma coisa que já vem de antes, né? O engraçado aqui é que isso virou uma coincidência humana, né? Não foi algo pensado. Pronto, foi tipo, aconteceu. Pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Então dá pra ver aí o tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante Normal. relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano? Vai vir um comercial o que vai vir de comercial de RPG agora no meu computador é brincadeira. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esquece de... E aí, gente, beleza? O vídeo já acabou, tá? Esse aqui é só um crédito pra poder mostrar um pouco de como foi o trabalho pra poder fazer esse vídeo, caso você tenha se interessado. Bom, primeiro eu queria dizer que esse vídeo foi um Adorei canal do Chuyo, tá? Adorei o vídeo, cara. Que vídeo interessante, mano. Essa guerra realmente foi interessante, mano. Interessantíssima. Eu não sabia que tinha acontecido esse tipo de coisa. Eu não sabia dessa guerra aqui, mas eu achei, cara, muito diferente. Bizarro. Se você, como Fred, quer mandar umas sugestões de vídeo, mano, pode mandar pro canal. Pode mandar aqui pra mim enquanto live. Claro que a prioridade pra quem tá patrocinando vai ser maior. Felizmente, né? Porque é assim que tem que ser. Mas foi muito bom. Foi muito bacana. Cara, gostei demais desse vídeo, mano. Eu não sabia que tinha uma parada dessa rolando no mundo, não, velho. Eu pensava que poderia acontecer, claro, mas roteirizada, né? Tipo, vamos fazer tal coisa combinada. E não uma coisa que realmente aconteceu por âmbito social. Tipo, pessoas na sociedade se moveram pra realizar esse tipo de coisa de uma forma não que foi... como é que fala? Superficialmente, né? Mas... materialmente, né? Tipo, biologicamente foi, né? Tipo, aconteceu de verdade. Tipo, não foi como é que fala? Tipo, uma coisa, tipo, aconteceu. Foi uma coincidência. Mas não, foi um fenômeno social que aconteceu. Que doido, né, cara? Que doido. Gente,